Como seria se sua operadora de plano de saúde conseguisse realizar de forma automática e transparente a análise das solicitações de autorização e auditoria das contas médicas 100% sem papel? Conheça o Saúde, um sistema que usa inteligência artificial, automatiza rotinas e elimina gastos desnecessários, ajudando a reduzir custos assistenciais e operacionais em até 30%. O Saúde atende mais de 6 milhões de beneficiários ativos pelo Brasil. Quer saber mais? Solicite uma demonstração grátis em www.saude.com.br. Bom dia, Leopoldo, tudo bom? Não, já é boa tarde, né? Passou de meio-dia. Tudo bom, Leopoldo? Muito boa tarde a todos. É um prazer enorme, uma honra estar aqui com vocês. Esse evento tão importante aqui para a indústria de saúde, né? O prazer é nosso em recebê-lo. E gostaria também de chamar Rogério Boros, ou é Boros que se pronuncia, Rogério? Bom, eu acho que em português é Boros. Lá fora, da origem, eu não sei. Tá certo. O Rogério Boros, diretor de Healthcare da Microsoft, que vai trazer para a gente aqui esse tema. Leopoldo, deixo então com você a mediação. Legal. Muito obrigado, Bruno. Bom, ciência de dados e business intelligence na saúde é provavelmente um dos tópicos mais quentes do setor, né? É um desafio comum coletar dados, estruturados ou não, relacionados à saúde como um todo, né? E usar dados para engajar e direcionar as pessoas faz total sentido na saúde, né? Assim como grandes varejistas adotam tecnologias capazes de atrair, engajar e orientar os seus usuários, né, seus consumidores na jornada de compra, na saúde podemos fazer isso na jornada de cuidados, né? Então, fico muito feliz, né, de receber aqui o Rogério Boros, diretor da Microsoft, da vertical de Healthcare, para fazer sua apresentação. Eu vou já pedir para o Rogério se apresentar e já iniciar a palestra. A palestra tem a duração de 30 minutos e, na sequência, há espaço para a gente iniciar um debate, tá bom? Seja muito bem-vindo, Rogério. Obrigado, Leopoldo. Obrigado a todos aí pelo convite. Eu preparei uma apresentação rápida aqui, deixa eu já botar aqui na tela. Para dar uma visão para vocês, eu tomei a liberdade até de acrescentar um ponto a mais, de que não falar só de ciência de dados e BI, mas também de aplicações de inteligência artificial. É claro que a gente não vai ter o tempo para aprofundar em vários detalhes, né? Mas eu espero que a gente consiga cobrir de forma interessante para vocês. Eu não sei se eu tenho alguma parte de som, acho que não. Deixa eu compartilhar e vocês só me confirmam se estão vendo aí. E eu vou botar aqui em tela grande para a gente poder acompanhar. Vocês podem me confirmar se estão vendo? Maravilha, então. Então, assim, só para me apresentar, já foi falado, né? Eu lidero aqui a área da indústria de saúde na Microsoft, os grandes clientes, grandes contas e as ações que a gente vai mais focado nessa área. E nesse pedido, né, de falar um pouco da parte de dados e BI e como inteligência artificial está muito relacionada a isso também, eu vou tentar tocar um pouco nesse tópico, querendo dar uma visão geral para vocês de quais são pilares principais e importantes, para daí a gente poder, quem sabe, entrar num pouco mais de debate. Como vocês podem ver aqui, essa parte de inteligência artificial na saúde, ela é muito relevante, inclusive para a telemedicina, integração com as consultas com prontuários médicos eletrônicos, e uma das coisas que vai acontecer é exatamente como vocês estão vendo aí embaixo, eu vou começar a ter inteligência artificial aplicada a ter o que as pessoas, o que o paciente e o médico está comentando diretamente. Isso aqui pode vir, por exemplo, eu estou usando isso como uma introdução dessa fala aqui agora, como uma forma de análise semântica dos sintomas que o paciente está sentindo e até de empoderar o médico no seu processo decisório. Isso aqui já não deixa de ser uma aplicação de dados e inteligência artificial. Queria só dar esse exemplo para vocês terem, nesse mundo moderno que a gente está indo, né, que telemedicina veio para ficar,
todos os pacientes agora querem ter, assim como no trabalho híbrido, eu quero também ter a condição de ter uma assistência médica híbrida. Uma das coisas importantes quando a gente está falando de começar a falar em dados, né, primeira coisa é confiança. Então, é muito importante você ter o teu provedor de saúde, você ter a confiança que aqueles dados não vão ser vazados. O custo de vazamento de dados de saúde é bem significativo. Existem algumas pesquisas que eles podem ser até mais caros para a empresa do que um vazamento de dados financeiros, tá? Então, é muito importante você saber que essa confiança é um pilar da organização que está trazendo o serviço para você, seja de quem está se levando o serviço para os hospitais, os laboratórios, os planos de saúde, assim como nós, como pacientes, né, ou médicos, que aquela instituição a qual eu estou vinculado também leva confiança ao mercado. Outro fator que está muito relacionado a essa parte de confiança, né, de como os dados vão ser utilizados, é segurança e conformidade. Então, por exemplo, no caso aqui, com a Lei Geral de Proteção de Dados, eu posso ou não dar consentimento que esses meus dados sejam utilizados e, em especial, que exames que eu faça, por exemplo, numa instituição ou numa rede hospitalar, possam ser acessados por outro médico que eu estou querendo contactar. Tá? Então, isso é interessante. Por último, eu deixo aí essa parte de escalabilidade global, sem falar que ela é uma coisa necessária e importante na parte de dados, mas como um benefício do uso da nuvem, porque à medida que a gente está querendo inovar na área de saúde, a gente começa a ter alguns workloads que são complexos. Vamos pegar genômica, por exemplo. Estamos falando aí de, eventualmente, processamento de arquivos de mais de 100 gigabytes. Se você começar a ter escalabilidade para atender milhares de pessoas, milhões de pessoas, fica impraticável que você tenha uma solução assim sem ter uma escalabilidade global para atendimento. Então, são fatores muito importantes. Eu sei que eu estou falando aqui representando a Microsoft, então estou tentando não entrar em detalhe do que a Microsoft tem de diferencial em cada um disso, mas são coisas que a gente se preocupa bastante em todos os aspectos, né? E em escalabilidade, são mais de 15 bilhões de dólares investidos em infraestrutura de nuvem para atender níveis, inclusive com disponibilidade regional, que no Brasil a gente tem duas grandes regiões de data center, né? Bom, entrando um pouco mais nessa parte de dados, eu acho que interessante primeiro a gente pensar, e isso aqui obviamente é uma abordagem nossa, existem várias outras abordagens, mas pensar o seguinte, qual que é o que eu estou vendo como cenário no meu processo de digitalização, de transformação digital de saúde. E olhando nesse loop digital, a gente acaba que no centro, a gente sempre acaba tendo a aquisição e gestão de dados e, eventualmente, aplicações de inteligência artificial para enriquecer e empoderar esses dados e decisões. E dentro disso aí, a gente, na nossa ótica, buscou nos basear em 4 pilares principais. Um deles é dar acesso aos pacientes para o autoatendimento, mais poder de gerenciamento da sua saúde, de forma que ele possa, então, ter ferramentas que, através de qualquer grupo que ele está sendo atendido, ele possa ter maior controle de como ele comanda a saúde, e não só necessariamente isso fique nas mãos de onde ele está sendo atendido. Então, isso é uma possibilidade que a gente busca trazer ao mercado, que está muito relacionada a pontos que eu vou trazer aqui à frente na gestão de dados. Outra coisa é criar programas de gestão de atendimento mais personalizados e com base em análise de dados. E aí aqui começa a ter um ponto crítico. Se você vai começar a fazer isso e ter insights de dados, você começa a ter a necessidade de não só da gestão de estudo, mas de aplicação de ciência de dados nesse lado. Empoderar as equipes de atendimento a se conectar com os pacientes e aumentar a produtividade pessoal é muito importante também. A
a gente teve um crescimento muito grande no Brasil do número de profissionais de saúde. Hoje, a estimativa, a gente está em 500 mil médicos no Brasil, né, que cresceu aí significativamente de 350 mil no início da década passada, né, claro, e hoje tem uma estimativa do COFEN que a gente tem por volta de 6,5 milhões de profissionais de saúde no mercado, né, o Conselho Federal de Enfermagem. Só que mundialmente o que tem se especificado é que você vai ter um número menor de profissionais de saúde per capita disponíveis ao longo do prazo. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa melhorar a produtividade dessas pessoas. E quando a gente fala também de empoderar o time de cuidado, nesse novo cenário, só para dar um exemplo para vocês de pandemia, poxa, às vezes a gente precisava fazer, como que a gente poderia fazer para que, numa mudança de turno, daquelas pessoas que estão ali, que em geral são 17 profissionais diferentes, que vêm numa mudança de turno acompanhando as pessoas que estão num leito de hospital, que estão na UTI, como que eu faço a mudança entre eles sem que eles também tenham contato um com o outro? Como que eu empodero a troca de informação entre eles, também reduzindo o contato? Então, eu preciso começar a ter uma melhor gestão de dados para isso. Então, são vários fatores que a gente começa a buscar, e é muito importante também olhar como que você pode alavancar uma plataforma que reúna todos esses dados, processos e pessoas, né, em cada uma das personas que estão nesse processo, né, para oferecer uma experiência que seja final, única e melhor para o paciente, porque no final o que a gente está preocupado é isso, né, o paciente ele quer se recuperar mais rápido, com menos impacto possível de qualquer sequela, o plano de saúde quer pagar para que isso aconteça de uma forma melhor, então a gente está mudando para um modelo cada vez mais próximo, né? A gente fala muito aqui de IaaS, PaaS, SaaS, então tem o CaaS, né? O Care as a Service, isso aí está começando a surgir no modelo em que os planos de saúde também conversam com os provedores de saúde, né? Os pagadores com os provedores. Então, é muito interessante, e eu acho que daí que a gente pensou na Microsoft, eu vou cobrir isso em seguida, em usar uma fonte de dados de sistemas, em conectar as fontes de dados de sistemas existentes. Rogério, perdoe interromper, teve um comentário agora no YouTube, e agora que eu me dei conta, realmente a sua tela está muito pequenininha, a gente está vendo a sua tela de apoio e não a tela principal. Acho que está dificultando, principalmente quem está no YouTube ver. Eu estou vendo bem, mas quem está no YouTube está vendo... Vocês estão vendo a tela do... Vocês não estão vendo a tela principal do... É isso. Não, peraí, deixa eu mudar aqui agora, que eu não sei porquê. Isso aí, pessoal, porque vocês estão usando o Zoom. Se fosse com o Teams, eu não ia ter esse problema. Tá? Tá certo. Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Por que eu não... Estava no modo de apresentador. Você pode estar usando duas telas, né? Ah, não estava compartilhando a tela estendida? Não estava compartilhando a tela estendida. Deveria estar compartilhando o outro monitor. Entendi. Vamos lá. Então, peraí, rapidinho. Deixa eu ver aqui como é que eu uso aqui no... Deixa eu compartilhar a tela inteira. E agora vocês vão me dizer se vai aparecer correto. Então, vocês não estavam vendo os subtítulos quando eu estava falando, né? Agora vocês estão vendo? Espera um pouquinho que ainda não entrou. Entrou agora? Ainda não. Ainda não? Espera aí, vamos tentar de novo. Agora vocês estão vendo, certo? Agora sim, estamos vendo seu... Seu fundo, que é bonito. Vai entrar a apresentação. Agora vocês estão vendo? Beleza, agora vai entrar a apresentação. Tudo aquilo que eu expliquei da sessão de telemedicina com subtítulos, vocês não estavam vendo. Agora vocês vão ver aí que uma das coisas que eu estava comentando no primeiro slide, né, sobre justamente essa parte de utilização para telemedicina, essa tradução simultânea que pode ser integrada ao prontuário médico eletrônico. Então, é o que vocês estão vendo aí abaixo da apresentação. Está claro agora? Acho que se vocês não estavam vendo isso antes, não fez agora muito... Sim. Não estava explicando.
Tá bem? Pode voltar alguma coisa se você quiser fazer. Mas a gente estava acompanhando, a tua conversa estava boa, a gente estava entendendo mais ou menos, mas realmente está faltando alguma coisa. Estava legal. dando para Bom, ver, sim. vocês Estava que sabem, pequeno, se mas vocês dava quiserem, para eu ver. recomeço, senão a gente entra aqui um pouco mais detalhes a partir de agora, o que vocês preferirem, é só me dizer, eu estou à disposição. Eu acho que só teve um chart anterior a esse, que talvez tenha ficado, era um 3, mas eu acho que era só um chart anterior a esse que você iniciou. Mas a clareza da sua explicação foi suficiente também, tá? A apresentação normalmente depende do apresentador, então foi muito bem a parte do apresentador. Legal. É esse aqui que a esse que você se refere? A esse chat anterior aqui? Sim. Vamos ver. Só para vocês poderem ver os anteriores, vou voltar os slides. Acho que isso aqui ficou bem claro, não era muito pequeno, não tinha muito detalhe, né? Foi aqui que eu comecei. Então, esse aqui é o que eu estava falando daquele loop, né? Em que a gente está falando da parte de dados e inteligência artificial como base para como tudo isso esse feedback acontece, né? E aí as diversas possibilidades que a gente pode integrar aqui dentro. Então, como que a gente está utilizando diferentes abordagens em cada um desses pontos, tá? E aqui que eu estava começando a entrar um pouco mais detalhes nessa questão de como utilizar uma plataforma única que agregue dados, processos e as personas, né, para entregar uma experiência melhor para o paciente. Então, dentro dessa experiência aí, o que a gente sugere, obviamente, é integrar fontes existentes de dados, e aí, para isso, a gente vai falar um pouquinho de interoperabilidade de dados em breve, é utilizar um modelo comum de dados, que aí você possa integrar diferentes serviços, né, dentro do teu fornecimento, e aí eu estou falando não só por exemplo, de dados de diagnóstico, dado médico, dado do prontuário médico eletrônico, mas aí eu tenho dados de saúde populacional, eu tenho dados de você como pessoa, eu tenho dados integrados do teu plano de saúde e de outras coisas mais que, dentro de todos esses detalhes, podem ser úteis para redução de fraude, melhorar atendimento, fazer um engajamento mais rápido para que você, por exemplo, você está no caminho do hospital, qual de nós nunca foi numa emergência, espero que tenha algum aí que nunca foi, mas você sabe que você vai ter que chegar lá, se for na área pública é uma complexidade, se for na área privada é outra complexidade, mas normalmente se for na área privada, que eu acho que você vai ter que chegar, pegar umas senhas, verificar o teu plano de saúde, todo aquele processo até você chegar ao atendimento, e por que não automatizar tudo isso com um processo de chatbot, em que você faz, quem sabe, até a triagem inicial pelo chatbot, preenchendo no teu aplicativo, atualizando todos os dados, você vai chegar lá e ser diretamente atendido. Isso tudo é viável hoje, do ponto de vista da saúde pública. Por que não melhorar, né, a forma como a gente faz o agendamento para o atendimento de serviços, que muitas vezes não é um agendamento automático, que você vai para um horário lá para pegar uma senha e ficar aguardando horas para ser atendido. Então, como que a gente pode melhorar tudo isso? E, obviamente, principalmente utilizando uma plataforma única e dados integrados. Eu vou falar um pouquinho aqui de vocês, uma coisa que eu acho que foi revolucionária aqui no Brasil, que é a RNDS, daqui a pouquinho a gente chega lá, mas como que a gente utiliza dados de diversos pacientes e diversos personas, né, de forma que, lembrando aquele primeiro slide, né, que eu comece a ter privacidade, segurança e, de repente, anonimicidade, e utilize isso para melhorar a forma como existe o tratamento, como é o desenvolvimento de medicamentos para a área de farma e, eventualmente, como é o procedimento de diagnóstico baseado em informações de diversos outros pacientes que tiveram doenças similares com correlações que a gente pode identificar muito melhor hoje em inteligência artificial. Então, dado todas essas visões de como habilitar cada uma desses pilares que eu falei para vocês antes, né, o pilar do cuidado personalizado, o pilar de empoderar o time de cuidado e, obviamente, melhorar os resultados operacionais dos provedores de saúde, a gente
propôs, isso está aberto no GitHub, é open source, né? Inclusive está mais atualizado que esse aqui eu tenho algumas coisas a menos, mas a gente tem várias outras, a outros pontos. A gente propôs um modelo comum de dados, tá? Em que você pode começar a integrar a indústria de saúde especificamente, com outros diversos padrões que você vai encontrar. Então, isso aqui, a gente tem esses modelos comuns de dados do lado da Microsoft propostos para diversas indústrias diferentes. Em especial, a gente tem um modelo para a indústria de saúde, em que ela engloba diversos fatores, doenças e outras coisas mais, e de forma que ele, se você quiser ou não, você pode construir o teu serviço diretamente aqui, você pode carregar a tua informação de dados aqui, ou você pode trabalhar num outro ponto que eu acho que é importante quando a gente fala de saúde, que é habilitar a interoperabilidade de dados na saúde. E aí tem sempre um grande desafio, né? Que é como conectar os sistemas legados de informação, como interoperar os dados com segurança. Para vocês terem uma ideia, a gente tem um estudo que descobriu que menos de 35% dos provedores de saúde relatam trocar dados com outros provedores de saúde dentro da mesma organização. Agora, se a gente olhar troca de dados entre organizações e provedores diferentes, né, isso cai para 14%. Então, existe uma quantidade muito grande de dados de saúde que podem, quem sabe até vir a trazer novas formas de diagnóstico e tudo, e que não estão sendo significativamente usados, porque às vezes até o que você faz na pesquisa não é o que está vinculado com os sistemas e os provedores de saúde atuais. As startups, elas vêm com modelos novos de integração e eventualmente também não estão olhando isso. Então, para isso, tem uma coisa muito importante que surgiu no mercado, que é o FHIR, Fast Health Interoperability Resources, que hoje é amplamente percebida como uma chave para esse futuro de interoperabilidade de dados na saúde, e é tão assim que foi utilizado pelo DataSUS. Eu vou falar sobre isso em seguida, quando estiver dando alguns exemplos, tá? Então, o interessante aí na especificação é que ela define uma ontologia para dados de saúde, e ela acaba sendo persistente através de diversos sistemas, incluindo conceitos-chave assim, de que é o paciente, do provedor, do pagador, da consulta, observações e várias outras. Então, com esse tipo de padrão sendo utilizado em larga escala por toda a indústria, você acaba tendo os diversos provedores e players, né, se integrando com ele. E isso vai permitir que você comece a montar fontes de dados mais interessantes para você começar a trabalhar a ciência de dados nisso. Então, nesse caso aqui, isso aqui é uma implementação específica da Microsoft. A gente implementou a gente tem duas implementações que estão, inclusive uma delas está open source também no GitHub. A gente tem o FHIR Server. Muitas instituições querem subir o seu próprio FHIR Server, sua própria máquina virtual com isso. Então, você pode subir lá, você pode procurar no GitHub for FHIR, Microsoft FHIR, você vai ter essa opção, e você pode baixar o código, fazer um forking e criar. E a gente também tem a API, para aquela pessoa que quer, a startup, ou as instituições que não querem se preocupar com todo o problema de infraestrutura, de ter coisas que querem utilizar diretamente a API para interoperabilidade de dados. Então, a gente implementa a R4, que utiliza esse modelo padrão de indústria e interface RESTful para dados na saúde. E com isso, você vai poder utilizar diversas fontes, né, de dados, então, dados clínicos de pacientes, procedimentos, dados, por exemplo, de genômica, se você tiver um paciente oncológico, né? Muitas vezes genômica hoje está muito associada a isso, mas não necessariamente precisa ser associada a isso. A você fazer uma análise genômica, depois o que a gente chama de radionômica, que é como eu estou tratando aquilo que foi identificado e estou vendo um progresso ou não. Uma outra grande oportunidade, eu acredito que a gente mal explorada, para mim é uma grande oportunidade para startups, mas também para transformação,
é a conexão, a internet das coisas médicas, né? Se a gente pensar assim, alguns grandes hospitais assim mais top que estão começando a ter integração de dados, a pessoa está indo lá com um tablet para verificar e incluir dentro do tablet quais os dados que a pessoa está tendo ali de pressão, de temperatura, de tudo. Mas por que não conectar, criar algum conector e ler diretamente os dados dos equipamentos que estão ali no leito, né? Tem um caso, inclusive, comento para vocês, porque eu acho que é sensacional, é uma startup brasileira que está operando já na Índia e na Inglaterra também, a PBSF, Protecting Brains and Saving Futures, que ela faz monitoramento de bebês recém-nascidos, nascidos prematuramente, né, para proteger sequelas neurológicas, proteger paralisias e outras sequelas que podem surgir, baseado no monitoramento do eletroencefalograma do bebê que está ali. É sensacional o que eles fazem. E um trabalho que eles estão fazendo agora é justamente como eu pego todos esses dados e eu começo a utilizar a ciência dados neles. E uma das coisas que podem ser interessantes poxa, eu preciso monitorar essa pessoa. Monitorar significa verificar em tempo real. Não só a análise que eles faziam com um intervalo muito grande de dados. E a monitorar em tempo real não deixa de ser uma oportunidade de dados. A gente utiliza, por exemplo, uma funcionalidade que é o Anomaly Detection, que pega aquele sinal vital e começa a monitorar potenciais anomalias dentro daquele sinal para disparar uma notificação. Isso é uma forma de que eu gerei aqueles dados, eu ingeri no sistema e eu comecei agora a enriquecer utilizando a analítica. Então, são diversos. E aqui, obviamente, um dos principais, vocês pediram para falar da parte de BI. Na verdade, eu posso, disso aqui tudo, apresentar diferentes dashboards ou diferentes sistemas dentro do que eu quiser utilizar como minha plataforma de visualização. Pode ser o Power BI, pode ser algum outro provedor de Business Intelligence, pode ser um painel, posso incorporar isso dentro do meu aplicativo. Então, são várias possibilidades. O mais importante, a interoperabilidade, a integração de sistemas existentes, o enriquecimento aí com o que eu vou utilizar, se eu vou utilizar machine learning ou não, e tudo isso baseado em garantia de identidade, segurança e auditoria desses processos, porque principalmente o sistema de saúde ele é muito regulado. No Brasil, a gente não tem tanta regulação do ponto de vista de... A gente tem muita regulação com a Anvisa e outras coisas, mas, por exemplo, se você for, dependendo, criar uma solução que tem um dispositivo IoT e vai para frente, nos Estados Unidos, por exemplo, ele pode ser considerado como um dispositivo de saúde. Então, tem regulações específicas para ele. No Brasil, em termos de regulação, o grande passo que eu acho que a gente adotou aqui, e a gente tem que reconhecer isso, foi a publicação agora da portaria em 30 de julho de 2021 da Política Nacional de Informação e Informática na Saúde, e que reconheceu a RNDS, né, a Rede Nacional de Dados na Saúde, como a infraestrutura que vai consolidar dados de todos os pacientes, sejam eles atendidos na rede pública ou privada. Eu não sei se vocês sabem, por exemplo, imagino que alguns de vocês já tenham tomado suas vacinas. O teu certificado de vacinação é só você baixar o app do Conect SUS e você vai ter o seu certificado de vacinação lá. Por quê? Isso aqui já está funcionando com todos os entes públicos e privados. Tá? Se você fez exame de PCR de COVID, mesmo que tenha sido na rede privada, vai estar lá integrado quando você fez o exame e o resultado. Porque, inicialmente, a RNDS está integrando só dados de PCR e vacinação, mas o foco a longo prazo é que todos os dados, seja você atendido num hospital público, numa unidade de saúde básica, ou em um hospital privado, via plano de saúde ou não, eles vão estar, então, disponíveis dentro e têm que ser integrados com essa plataforma, o que é um grande passo para o Brasil, óbvio, traz desafios para os provedores de integração de sistemas, mas é um grande passo para o Brasil e também, eu espero que, obviamente, vai depender de regulação também,
de inovação para o setor, porque se a gente conseguir que essas informações agora armazenadas lá possam ser anonimizadas e utilizadas para pesquisa, vocês imaginam o potencial de desenvolvimento de medicamentos, procedimentos, correlação com dados de saúde populacional, correlação com dados financeiros da população e, eventualmente, até facilitar na alocação de medicamentos para a população, de tratamentos em diferentes regiões, porque, por mais que você faça políticas nacionais, a gente tem um país muito diverso, com climas diferentes, com populações de origem diferente, por mais mesclada que seja. Então, todas essas coisas podem trazer um melhor acesso à saúde no país. Aqui, para mim, para quem está olhando em dados na saúde, isso aqui é a grande oportunidade. Quem for se focar em interoperabilidades na saúde é uma grande oportunidade. E o DataSUS está utilizando o padrão FHIR. Tá? Então, aqui o meu parabéns especial para o Jackson, que não está mais lá, mas foi quem deu origem a essa ação aqui lá dentro. É um profissional espetacular. E aí, olhando, por exemplo, aqui só um exemplo, né, dentro do que a gente faz, assim como eu mostrei ali o caso do DataSUS, que já está utilizando esse tipo de solução. Aqui, por exemplo, é um painel de vários que a gente pode criar de Business Intelligence, utilizando insights de pacientes. Então, eu posso olhar para o médico, para um hospital, ter um sumário de Key Performance Indicators, onde a gente visualiza marcações, emergências médicas, prescrições, diversas coisas que podem acontecer, e esses painéis podem ser muito mais profundos. A Tech Trials, por exemplo, eles têm uns painéis sensacionais, que eles criaram de acompanhamento de dados públicos do Brasil. Então, painéis que correlacionam aí doenças diversas, por que acontecem mais, aonde prevalecem, que faixa etária, se tendem a ter mais acontecimento na população feminina ou masculina. Tem vários detalhes muito interessantes. E aí, olhando no estudo, eu achei que, não só mostrando essa introdução, seria legal, e desculpa se eu estou avançado no tempo aí, que eu não marquei. Eu trouxe alguns exemplos, né? Esse aqui, por exemplo, é um exemplo bem interessante do São Luke Health Partners, que eles sintetizaram dados históricos em tempo real dos registros médicos eletrônicos dos pacientes, reembolsos e também dados de laboratório, e desenvolveram um índice estratificado de risco, utilizando inteligência artificial. E, como resultado, eles tiveram economia de 5,4% em custos, que, no que eles têm lá, isso significa 400 milhões de dólares em 12 semanas. É muita coisa de economia. Perdão, 400 milhões de dólares, não, 400 milhões de transações, e que geraram 20 milhões de dólares de economia. Eu exagerei aqui no negócio. Mas, então, isso aqui bem interessante, né? Outro bacana foi do Shanghai Children's Medical Center, que eles criaram um repositório de dados clínicos. Basicamente, criaram esse repositório que ajudou a reduzir erros médicos em 11%. Diminuiu o tempo médio de permanência em 3%, isso é importante. O tempo médio de permanência é um Key Performance Indicator de hospitais, né? E que também é olhado pelo plano de saúde, porque quanto menos o paciente fica lá, menos ele custa como um todo. E, com isso, eles conseguiram reduzir, evitar trabalho dobrado e aumentar a receita do hospital, que é significativo, muito importante. Esse caso aqui interessante da Iris é um provedor de serviços de diagnóstico que utiliza o Azure Machine Learning para prevenir cegueira decorrente de diabetes. E o que eles utilizaram? Dados diversos para criar uma solução que chegou a ter 97% de precisão nas imagens, e aí trazer várias economia e melhorar drasticamente os resultados. Então, as aplicações de ciência de dados são diversas. As ferramentas também, hoje, tem várias ferramentas de machine learning, mas
todo ele depende muito de como você está estruturando dados. Então, eu volto naquela questão do modelo comum de dados, sendo uma coisa importante, e da interoperabilidade para você ler os dados existentes. E com isso, eu tentei resumir bastante aí para não estourar o tempo, acredito que ainda acabei estourando, mas eu fico à disposição para qualquer pergunta que vocês tenham. Muito bom, Rogério. Você sobrevoou temas muito relevantes, né? Quando a gente fala de analítica, de inteligência e de aplicação de dados na saúde, né? Alguns chamam muita atenção, né? Como a questão da confiança, né? A questão dos riscos inerentes à troca de informação, mas considerando que a LGPD veio, né, para a Lei Geral de Proteção de Dados para permitir com que a interoperabilidade aconteça, né, o compartilhamento das informações de forma segura, né, com o consentimento do paciente, claro, né, a lei é muito importante para o setor de saúde, né, pois o setor de saúde trata naturalmente com dados sensíveis, né, dados de médicos são dados sensíveis, né, e é uma premissa que tudo ocorra em um ambiente extremamente seguro, né, com controles rigorosos, né, e todo esse rigor, no fundo, não deveria atrapalhar, né? Ele deveria permitir com que as instituições de saúde consigam, digamos assim, desfragmentar o cuidado, né? E garantir uma experiência mais engajante, com maior valor entregue ao usuário, né? Na sua visão, Rogério, a Lei Geral de Proteção de Dados ajuda a melhorar aquele índice de compartilhamento de dados que você trouxe, né, de 14% apenas hoje no Brasil, ou é algo que não tem influência direta? Assim, vou dar uma resposta, né, Leopoldo, que é a percepção, tá? A minha percepção é que não impacta naquilo. Por quê? O que acontece hoje, assim, minha leitura, tá? Nunca a gente está certo naquilo que a gente fala, a gente tem uma certa verdade baseada no nosso conhecimento. Então, minha certa verdade é que, como no Brasil, assim, olhando o Brasil, né, a gente tem o setor público que ele acaba oferecendo serviços a partir dos estados. E não existia ainda uma plataforma de integração nacional, como agora com essa portaria que eu apresentei para vocês. Então, eu acho que o setor público, uma vez que a gente consiga conectar os sistemas, ele tende a fazer isso. Então, eu vou separar o setor público como a área que existe uma solução a caminho, o que não existe é infraestrutura. Hoje os hospitais estão carentes de equipamento, carentes de conectividade, então você precisa melhorar isso. Uma vez que melhore, hoje existe uma ação para resolver essa troca de dados ali dentro, em que, se é o governo que está implementando a RNDS, eu entendo que ele também está seguindo a própria LGPD, que é uma lei governamental. Então, você vai ter essa informação ali dentro. No aplicativo, inclusive, ele aparece uma oportunidade lá que você compartilha os dados com o médico e tudo. Então, eu acho que ela está seguindo bem e isso pode ser positivo. Vamos para o setor privado. O setor privado tem grandes grupos, né? E o que eu, como paciente, vou falar não como alguém que está levando soluções para esse mercado, mas como paciente vi é que muitas vezes tive que repetir exames em provedores diferentes, né? Porque não existia um padrão de troca. E à medida que a gente está indo para esse novo mundo, né, de saúde cada vez mais integrada, começam a surgir operações de alguns dos grandes players que estão propondo o quê? Traga seus dados para cá, traga o teu PDF de informações do outro. O PDF ele vai servir para um exame de sangue, para, eventualmente, o laudo médico, alguma coisa assim, mas em breve a gente vai ter que ter imagem radiológica. Imagem radiológica, você precisa utilizar padrão DICOM, que é outro padrão utilizado muito na indústria, né, para troca de imagem. Você não vai necessariamente conseguir isso, né, diretamente. Então, tem que começar a existir um lado regulatório. Porque, senão, por que eu gastaria e investiria em permitir essa troca de informação? Então, respondendo à tua pergunta, sem querer ser complexo, eu acho que isso vai depender muito de como a gente vai regular o setor
E essa ação da RNDS, por isso que eu parabenizo de novo, acho que foi muito bom, isso vai ser muito bom para o Brasil, ela pode trazer essa interoperabilidade e que aí você comece também a ter o teu próprio histórico de saúde, desde que você nasceu, ao longo de quem você passou ali dentro, e possa compartilhar aquilo com médicos diferentes, um médico que você quer uma segunda opinião, porque eu também falo isso com total tranquilidade, é que a medicina ela não é uma ciência exata, ela é uma ciência empírica. Então, empírico para exato, ele muda um pouco, a gente não sabe a diferença, mas ela é empírica, ela é baseada no teste de vários fatores que vão influenciar na tua saúde. Eu não sou médico, estou falando isso como engenheiro, que também não é uma ciência exata, é empírica. Física e matemática são mais exatas. Então, a gente é muito baseado em dados populacionais e como aquela pessoa vai reagir àquele organismo, e aquele organismo, ele não é só o genótipo de como você nasceu, ele é o fenótipo de como você também foi mudado pelo ambiente em que você está inserido, pelo ar que você respira, pelas coisas que você ingere. Então, tem muitos fatores para você chegar num tratamento. Não é complexo, e por isso que eu acho que a inteligência artificial em dados pode trazer ganhos impressionantes nisso aí. Aproveitando esse seu ponto da inteligência, eu gostei muito quando você comentou que a utilidade uma das grandes utilidades da inteligência artificial é enriquecer dados, empoderar, né, os dados, para que isso dê musculatura, dê mais produtividade para as equipes de cuidado, né? E eu lembro que muitas vezes a gente se depara com dados demais, né? E dados demais afogam as pessoas, né? E dados, digamos assim, úteis, né? São quando conseguimos transformar o dado em uma ação, né? Em uma intervenção, em uma orientação ao paciente, né? Eu acho que está por aí o uso da inteligência, né? Acho que se a gente não retribuirmos ao paciente, né, os benefícios do compartilhamento de dados, né, a coleta não está cumprindo o seu propósito, né? Ela está só populando e poluindo a dashes coloridos, bonitos, mas que não se convertem em uma melhoria de desfecho. Muitas vezes, não quero só saber que um determinado paciente teve um AVC no mês passado, né? Eu quero saber quando ele parou de tomar um antihipertensivo, né? O mais rápido possível, né? Para só assim fazer algo, né? Não quero só saber que um paciente está obeso, né? Eu quero saber quando ele começou a tomar um ansiolítico, por exemplo, né? Eu não quero saber quando a pessoa está com burnout, né? Só quando ele já está com burnout, né? Eu quero saber quando ele começou a tomar um antidepressivo, né? Enfim. Então, é por aí o uso da inteligência artificial, essa leitura? Olha, Leopoldo, você não poderia ter sido mais assim preciso, eu achei sensacional, inclusive como você abriu a tua pergunta. O que eu acho legal, assim, eu até nem entrei tanto em business intelligence, porque business intelligence, na verdade, é você criar diversos dashboards e a gente normalmente tem alguém por trás que está criando uma interpretação, igual você criar gráfico no Excel. Tenho dados aqui, colunas, tal, e aí eu vou criar aquele gráfico que conta uma história, que é a minha história, analisando os dados, né, como cientista de dados, do que eu quero contar. O que eu acho que é muito legal, a gente está implementando isso, inclusive, dentro do próprio Power BI do lado da Microsoft, né? É como eu utilizo a inteligência artificial para montar essa visualização em cima de perguntas. Então, você colocou isso aí de forma, foi até muito legal a colocação, porque eu estava pensando em responder assim, você colocou. Então, como que eu faço perguntas para os dados e, em cima dessas perguntas, eu consigo montar histórias e que elas tenham uma justificativa probabilística e que me levem àquele negócio. Então, eu posso chegar lá, talvez não saber exatamente o Leopoldo, mas eu posso perguntar o seguinte, aí eu vou usar como exemplo, tá, Léo? Não quer dizer que você tenha nada disso, ainda estou falando Léo, em vez de Leopoldo, já tomei totalmente liberdade aqui. A gente se conheceu hoje, a gente não se conhecia antes, então posso tomar tão rápido a liberdade, mas eu poderia dizer o seguinte, quantos pacientes
numa faixa etária de 40 anos, homens, caucasianos, com isso, tendem a desenvolver presbiopia, que aí eu vou passar de você para mim, é o meu caso, eu uso óculos por causa disso, porque aquela história, né, depois dos 40, você começa a querer usar, então por que que ele vai... E assim, quais as coisas que eu posso fazer naquela pergunta de dados, que ele vai me montar um dashboard e vai dizer, olha, na distribuição tal, a tendência é que a pessoa com isso desenvolva mais rápido, com tais genomas ou com quais informações, enquanto as outras desenvolvam com mais tempo ou não desenvolvam. Então, esse tipo de coisa é que a gente pode evoluir hoje, para eu criar um dashboard que ele é a minha pergunta para o dado, sem ser a minha abordagem específica. A minha abordagem específica, ela está sempre relacionada ao ponto inicial da tua pergunta. Tem uma quantidade diversa de dados. Eu preciso montar, a gente tende a querer montar um algoritmo. Um algoritmo, ele vai levar em conta algumas variáveis, mas não necessariamente ele vai conseguir levar em conta todas as variáveis. E mesmo que leve em conta todas as variáveis, não necessariamente eu vou conseguir encontrar uma fórmula matemática que dê o resultado. Aí a parte legal da inteligência artificial, porque eu deixo de ter que ter a função de X aqui, né? Eu só tenho a entrada e a saída. E essa função agora, eu vou treinar baseado nos meus dados existentes, resultados obtidos do passado, e a inteligência artificial ela vai aprender a função. Eu não tenho mais que ter alguém criando essa função. Ela vai me ler, ela vai contar essa história. E ela vai criar uma análise que pode ser totalmente não linear para dizer isso. E sendo assim, ela tem mais poder de analisar aquela quantidade de dados do que a gente, por mais que a gente seja treinado, por mais que a gente estude, por mais que a gente tente, não vai conseguir ler adequadamente. Acho que é isso. Eu vou aproveitar aqui e abrir para os nossos colegas que queiram perguntar diretamente ao Rogério. E se tiver alguma pergunta no YouTube que possam que a gente possa trazer um pouco aqui para a discussão, aproveitando esses momentos finais aqui do nosso debate. Tem pergunta do YouTube, está no chat já, né? Ele já respondeu. Eu vi a pergunta aqui, trabalham com dados do mundo real, né? Sim, acho que totalmente. A gente trabalha com muitos dados do mundo real, principalmente, assim, radiologia, né? É uma área que a gente tem utilizado muito, por exemplo, raio-x de pulmão, ele já tem hoje um nível de precisão significativo para identificar se a pessoa tem, para já empoderar no laudo para o médico a probabilidade daquela pessoa estar com uma pneumonia ou não, só baseado no raio-x, tá? Tem várias outras coisas acontecendo, inclusive inovações espetaculares acontecendo no Brasil, médicos assim fantásticos que estão trabalhando em inovação na área de diagnóstico, utilizando dados, tá? Aqui a gente está com um grupo maravilhoso, tem muita gente trabalhando com isso, tem um dentista parceiro nosso, o Lindolfo, que está na vanguarda aí do diagnóstico para dentário, para radiologia dentária e laudos. Eu já trabalhei com tomografia na minha tese de mestrado e doutorado, e nada mais oportuno do que a Microsoft liderar essa ideia de fazer a interoperabilidade, né? É a cara da Microsoft, que bom, que é propício, acho que facilita a vida de todos nós, porque a gente já vai ter um modelo, e é um modelo que você está falando, está lá no GitHub, né? Tá free, e a gente tem chances de realmente fazer aquilo que a gente está falando desde a primeira sessão, aí, da primeira palestra do evento. Tinha que ter alguém com essa força que tem a Microsoft para fazer isso. Parabéns aí pela palestra como um todo e também por essa iniciativa da empresa. Legal, obrigado, Maria. Que risco que eu corri aqui, então, em falar com experts aí do assunto, né?
A Microsoft ela está agindo muito assim, eu tentei fazer uma explicação totalmente independente da Microsoft, né? Falando do segmento. É óbvio que eu tenho um bias de estar aqui, então é óbvio que eu vou mostrar algumas coisas que eu conheço mais do que a gente está fazendo, mas assim, só fazendo esse link aí, eu acho que a grande coisa, de novo, ressalto, é o Ministério da Saúde e o DataSUS terem tomado essa ação. É muito bom para o país, eu acho que é muito legal. Tem alguns países fazendo. Uma oportunidade que eu queria deixar aqui para vocês, que a gente tem que levar mais e forçar na indústria. Se a gente fizer um paralelo com a indústria financeira, o Open Banking está surgindo, o Pix veio aí, transformou muito o mercado, a gente precisa do Open Health. O que vai fazer o Open Health? Justamente dar todas as condições que eu tenha privacidade, anonimicidade de dados, mas que eu permita que esses dados possam ser utilizados para inovação na área de saúde. Open Health é uma coisa que a gente precisa discutir rápido e, quem sabe, criar um padrão para o Brasil que acabe sendo um padrão da América Latina. Open Health não é um negócio que está totalmente disseminado no mundo, está acontecendo, as pessoas estão começando a falar e apareceu muito depois do Open Banking, né? Mas é uma oportunidade aqui, eu acho que acesso para associações assim que têm profissionais voltados ao setor, preocupados, que querem melhorar a tecnologia para a área de saúde. Esse é uma das bandeiras que eu estou buscando levantar agora, que a gente precisa começar a discutir como vai ser. Pode ser que a RNDS seja uma base para o Open Health. Como que a gente vai garantir isso? E aí criar um modelo comum de dados próprio do Brasil, se vai usar outros do mercado. Esse que eu apresentei, que a Microsoft tem aberto o GitHub, é baseado na nossa experiência com diversos clientes de saúde no mundo, mas não quer dizer que precisa ser o daqui, entendeu? Pode ser customizado, como que a gente cria um para o Brasil, e eu acho que isso se eu puder deixar como mensagem, mais do que o que a gente faz, é uma coisa que eu acho que seria bem legal a gente se mobilizar como indústria para discutir, tá? Bacana. Conta com a CESP, que eu acho que esse é um caminho que todos queremos. Alguém mais tem alguma pergunta? Você já deixou seu contato? Eu acho que final, já quase na hora do almoço, o pessoal já está desesperado, mas a audiência está aí, alpina. Então, Rogério, parabéns, eu estou muito bem impressionado com a tua apresentação, porque eu acho que você aborda pontos que já há alguns anos eu venho tratando. Aliás, o nosso primeira edição, desde a nossa primeira edição aqui, eu já falava dos silos de informação, que é o grande limitador da evolução desse Open Health que você fala, e eu aplaudo assim de pé essa ideia do Open Health. E eu queria, a questão da regulação ainda é uma coisa que me preocupa. A RNDS realmente é muito bem-vinda, né? A regulação ajuda demais, porque ela ajuda a derrubar as barreiras dos interesses individuais de cada player do mercado, né? E obriga todo mundo a se sentar à mesa e fazer evoluir os padrões de interação, né? E não ficar brigando, puxando sardinha para o seu lado. Mas eu queria então colocar ainda essa questão da regulação, né, das regulações locais, né? Outro dia eu assisti a uma apresentação de um executivo da Mayo Clinic, na Flórida, que é um brasileiro, né? E ele apresentando o plano de globalização da Mayo Clinic, que já atua lá no Arizona, na Flórida e se eu não me engano, no Tennessee. Eu posso estar errando aqui, tá? Mas eles têm esses 3 grandes centros e que já estão com um projeto de globalização, de oferecer serviços de atendimento, telemedicina, enfim, para o mundo, não mais regional, local, coisa assim do tipo. Como é que você vê essa questão
versus vis-à-vis essa questão da regulação local, já que eu posso estar aqui tendo um plano de saúde hoje que, de repente, amanhã posso ter direito a ser atendido pela Mayo Clinic, por exemplo, né? E isso quebra completamente essa questão da regulação local e dos registros, né? Se eles não estiverem integrados em nível mundial. Aí a gente já está falando da saúde mundial, né? Do atendimento mundial. E só para complementar ainda, como é que você vê a questão das bases de dados distribuídas, que fala-se muito do blockchain ainda como uma tecnologia para suportar isso? Só para fechar. Mais uma vez, parabéns, Rogério. Obrigado, Pina. Obrigado pelas perguntas também. Vou tentar ser rápido aqui respondendo as duas. Bom, primeiro vou contar uma história para vocês aqui. Eu podia ser multibilionário hoje porque eu fiz telemedicina quando eu morei na Finlândia em 2006. Eu devia ter achado que aquilo era um era um ramo e me dado muito bem, né? Eu fazia consulta com o pediatra da minha filha, da Finlândia, via Skype na época, né? Mas podia ter achado que isso era um ramo e não aproveitei, ó, só descobri muito depois, mas tudo bem. O que eu acho? O que eu estou querendo dizer com isso? A globalização vai acontecer, ela está acontecendo em tudo. No serviço médico vai acontecer também. Quais são as principais barreiras? Idioma, que aí talvez você vai... Mas idioma é aquela história. A Mayo Clinic, se ela quiser vir aqui, ela vai contratar profissionais locais, ela vai poder falar. Em breve, vocês viram aí, eu estava botando as legendas ali, você vai ter aquilo tudo com nível de inteligência artificial, com o GPT-3, que são bilhões e bilhões de parâmetros, né, de treinamento de inteligência artificial para análise de voz, de fala, com tradução a um nível adequado. Então, você vai ter isso também. É óbvio que para treinar isso a um nível médico, ele é bem mais complexo, porque se você pegar eu que tenho uma mãe cearense, né, e um pai paranaense, e então eu posso dizer que eu tenho uma mistura de lados diferentes do país. O cara chega lá, dependendo do que ele for no médico, ele vai dizer que está com uma dor, tô com, como é que a gente fala? Estou com dor dor na barriga, outro vai falar, estou com dor em alguma coisa. Então, tudo isso aí são semânticas diferentes que você vai ter que treinar. Vai demorar para chegar nesse nível, mas vai chegar. A gente vai ter um nível que, eventualmente, você vai poder ter grandes grupos fornecendo acesso para um lado para o outro. No Brasil, isso hoje está na Câmara dos Deputados em discussão, porque a telemedicina, por exemplo, que é uma coisa que algum de vocês acredita que a telemedicina não vai continuar? Assim, né? Hoje está sendo discutido por algumas pessoas estão tratando isso lá, se o médico para atender, porque hoje o CRM ele é regional. Se eu tenho um CRM em São Paulo, eu posso atender São Paulo, se tem um CRM no Rio, aí como que vai ser cobrado dos médicos o atendimento a todo o país? Como que uma pessoa da Amazônia vai poder atender um do Rio Grande do Sul? Com a telemedicina não tem barreira, poderia estar atendendo. Eu, por exemplo, estou em Brasília agora, eu poderia estar atendendo qualquer um de vocês se eu fosse médico, claro, em alguma especialidade, até em outro lugar do mundo. Se um médico quiser só atender via telemedicina, nada impede que ele vá morar em Singapura. Então, quando eu falo do aspecto regulatório, é que a área de saúde ela tem que ser desregulada naquilo que é bom, por exemplo, a telemedicina, o acesso, que ele seja atendido de qualquer lugar, mas ela tem que ser regulada em alguns outros fatores, que vão permitir a integração de dados, que vão permitir a receita médica eletrônica, que é reconhecida, que você sabe que veio e é garantido que veio de um médico adequado, para um medicamento que seja regulado. Esse tipo de regulação, ele vai ter que existir e vai ser muito importante a gente criar esses padrões para que a troca de informação exista. Em especial, a gente está falando de saúde tem vidas humanas em jogo, então a regulação ela é mais crítica do que a regulação do sistema financeiro, e por isso que eu falo, tem que ter. Agora, a gente também tem que olhar do ponto de vista de inovação, como que eu posso usar esses dados para que mais pessoas tenham acesso e inovem em diagnóstico, em outras coisas, e também quebrar algumas barreiras que com a internet ela não devem existir, como a telemedicina. Eu acho que ela
ela não deve ter barreiras. Mas isso é também, de novo, ponto de vista, não é uma posição da Microsoft, ponto de vista meu como profissional aqui, queria deixar bem claro. Tá? Sobre a outra pergunta, desculpa, eu pulei a do blockchain. A própria RNDS, o que eu entendo na arquitetura, ela foi criada também com o conceito de tenós distribuídos, tá, Pina? Então, como a gente está falando de dados de saúde, é muito difícil você ter uma entidade única, centralizada no país, sem ter um nível de conectividade de todas as unidades básicas de saúde, hospitais e tudo. E dependendo do tipo de exame que você faz, se for um exame de genômica, estamos falando aí de 100, 200 GB de dados. Se for exame radiológico, a gente está falando facilmente aí de grandes grupos fazendo terabytes de dados ao ano. Então, é inevitável que você precise ter um modelo híbrido, onde você tenha informações que sejam descentralizadas, mas que tenha algum tipo de indexador único para que você possa acessá-las aonde quer que for. Porque nós aqui, inclusive, você pode ser atendido em Recife, que você está viajando lá e você está trabalhando em São Paulo, ou você está em viagem em Porto Alegre, e você querer ser atendido e ter essas informações integradas. Então, independente de onde você estiver, você está acessando esses dados, mas, eventualmente, você ter a agilidade na utilização, principalmente se a gente eu falo de imagem, a Maria Luísa sabe muito bem, que se a gente for lá, hoje a maioria dos médicos que estão dando o laudo, ele não está ali dentro mais, dentro da ressonância, dentro da tomografia, ele está acessando remotamente esses dados. Então, você quer ter um laudo rápido, você ter um laudo rápido, ele também tem que acessar aquilo ali rápido. Então, inevitavelmente, você vai ter que conectar com a internet, você vai ter que dar essa visualização para ele. Tem muitos fatores aí que a gente tem que levar em conta. Eu acho que o modelo de utilização de nuvem híbrida, onde você tem alguns dados de acesso rápido local e sincronizados com a nuvem, é o ideal. Mas, obviamente, pode ser que tenham percepções diferentes. Eu acho que já está na nossa hora de fechar, né? Não sei, é isso mesmo, Pina? Gostaria, então, de agradecer muito. O Bruno quer falar alguma coisa antes? Eu já estou maravilhada com o dia de hoje. Você também, Pina? Sensacional, né? Se sonhasse, não ia pensar melhor. Verdade, verdade. Gisele, que ajudou a gente a fazer isso. Todos os participantes nos 4 painéis que tivemos aqui foram maravilhosos. Os outros participantes, a participação do pessoal no YouTube, das startups, caramba, muita coisa. Foi realmente sensacional. E amanhã tem mais, né? Sim, o evento hoje foi sensacional, realmente, né? A gente teve muitas atrações muito legais. Queria agradecer mais uma vez a todos, né, que participaram, né, que fizeram esse primeiro dia ser espetacular. E amanhã a gente retorna aqui às 9 horas para uma palestra sobre LGPD e Direitos em Saúde com o Marcos Sêmula e o Renato Sabatini. Amanhã também a gente vai ter uma palestra muito bacana sobre jornada da vida assistida pela tecnologia com o Dr. Evandro Tinoco e o Harry Snyder, né, que já participaram com a gente aqui. Vamos ter também novos debates de inovação das operações, seguradoras e planos de saúde. Vai ter o Rafael Rosas, da WinSocial, e o pessoal lá da Unimed Rio. Teremos também o debate sobre estratégias de saúde digital para o Brasil 2020-2028, com a Alexandra, Márcia Ito e Lincoln Moura. A Alexandra e a Márcia também já participaram com a gente, são pessoas muito gabaritadas. E também teremos novas startups amanhã fazendo um novo show de apresentações. Então, o dia também vai estar espetacular, imperdível. Esperamos todos vocês amanhã, mais uma vez. Mais uma vez, quero agradecer aos nossos patrocinadores, patrocinador Ouro Saúde e a patrocinadora Prata MyHealth 245. E é isso, até amanhã, gente. Obrigada a todos. Beijo, Gisele. Top. Verdade. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, Bruno. Até amanhã. Valeu.
Como seria se sua operadora de plano de saúde conseguisse realizar de forma automática e transparente a análise das solicitações de autorização e auditoria das contas médicas 100% sem papel? Conheça o Saúde, um sistema que usa inteligência artificial, automatiza rotinas e elimina gastos desnecessários, ajudando a reduzir custos assistenciais e operacionais em até 30%. O Saúde atende mais de 6 milhões de beneficiários ativos pelo Brasil. Quer saber mais? Solicite uma demonstração grátis em www.saude.com.br.